E aí eu quero trazer um case para você hoje e falando que o suicídio ele provavelmente traz histórias da nossa ancestralidade. Então, uns 4 anos atrás, uma família me procurou após o suicídio do filho com 15 anos. Um rapaz muito jovem se suicidou se jogando da janela. Inclusive, assim, atualmente a gente tem falado que a pandemia trouxe um monte de suicídio de adolescentes. Pode ter ampliado sim, mas sempre acontece, independente de pandemia ou não, né? Então, essa família me procurou antes até da pandemia, porque estavam vivendo um drama muito triste e o filho já tinha se suicidado já fazia uns 2 anos, né? Eles estavam inconformados, tinham procurado assim, meia culpa, meia máxima culpa, sentiam culpa, queriam saber o porquê, procuraram se ele era usuário de droga, se ele era homossexual, se ele estava sendo perseguido, se ele estava sofrendo bullying, e nada acharam, e também fizeram um caminho espiritual, foram procurar informações na espiritualidade, o porquê, e nós sabemos quanto é difícil, né? Você perder um filho assim, numa condição desta. E eu os atendi primariamente num atendimento bem psicológico, porque eles estavam bastante doloridos, né? E eles me procuraram porque tinham ouvido falar do trabalho que eu fazia lá fisicamente com as constelações, e esse trabalho já com o genograma, né? Com o genossociograma. Então eu senti na primeira sessão e na segunda o quanto eles estavam muito sensíveis ainda, né? Eles estavam ainda dentro de um período de luto, e aí diagnostiquei o quanto eles estavam sensíveis e conversando muito, combinei com eles de fazer o genossociograma, né? O genograma familiar, um estudo profundo da árvore genealógica, porque percebi que um trabalho primário, assim, direto de constelação, poderia mais desorganizá-los pela minha prática clínica, né? E também porque as constelações trazem um fenômeno imediato, como eu já falei em outra live para vocês, né? E aí porque eles tinham alguma desconfiança de alguma coisa na família, mas estava assim, tudo muito nebuloso. E aí sugeri que nós fizéssemos esse trabalho de profundo, né? Para ir em busca da transgeracionalidade. E eles tinham as histórias dos ancestrais um pouco assim bagunçadas, e começamos este mergulho profundo, doloroso, difícil, porque quando a gente vai escarafunchando histórias da nossa ancestralidade, nós achamos coisas que nem imaginamos, né? Coisas boas e coisas ruins. E aí caminhamos dentro do sistema dele, né? Do marido, dentro do sistema da esposa, nós fizemos pesquisas profundas e fomos encontrando algumas histórias de imigrantes, histórias antigas de guerra, até que caminhando dentro da ancestralidade, nós encontramos histórias de abortos provocados, histórias de uma parteira num dos sistemas, que eu não vou abrir para vocês que sistema que é, mas num dos sistemas tinha lá para trás, tá? Eu tô dizendo para vocês que já na senda lá dos bisavós, das bisavós, tinha parteira, e parteira assim que naquele tempo eram parteiras, né, que eram muito poderosas e positivas no apoio ao nascimento das crianças, mas ela, conforme as histórias que foi se abrindo dentro do sistema, não tinha uma fama muito positiva, né, porque descobrimos histórias de doação de crianças, sabe? Crianças dadas, comércio de crianças, né? Crianças dadas para adoção, lá para trás no sistema. E fomos encontrando inúmeras histórias de guerra, né? De descendência dos judeus, também no sistema deles, com o nome trocado. Então encontramos muitos conflitos antigos, bem antigos, nada próximo deles, assim, de pai e mãe. E também, uma das coisas assim que eu não contei totalmente para vocês, mas quando eles me procuraram, qual era a preocupação? Que esse garoto tinha deixado uma criança, ele tinha feito um filho, ele tinha um filho de uma namoradinha lá, e
logo em seguida, nos 2 anos aí que eles me procuraram, já tinham uns conflitos com essa criança lá, que eles estavam felizes de ter uma netinha e tal, mas tinham uns conflitos já de autismo, né? A criança já diagnosticada com autismo, e nós sabemos dentro da transgeracionalidade que as doenças mentais, elas vêm trazendo histórico de violência no sistema, tá? Isso são estudos profundos, que aí cabe esse tema das doenças mentais numa outra live para eu trazer para vocês. Fomos vasculhando e encontramos assim inúmeras histórias de violência e de violência velada, calada, não falada, né? E uma das coisas que a gente estuda profundamente dentro da transgeracionalidade, que tudo aquilo que fica mudo, calado, excluído e segredos, né? Eles vêm vindo para a descendência em formas de adoecimento, tá? Então, caminhando, né, dentro do sistema deles dois, nós encontramos muitas tragédias que eles não tinham. Tinha assim uma leve informação, e pasmem vocês, né? Nós dizemos assim que sempre que tem assassinatos ou suicídios ou mortes dramáticas, nós vamos percebendo como é que isso caminha dentro do sistema. Já vou explicar daqui a pouco para vocês sobre como é que são essas heranças transgeracionais, né? Então, voltando nesse case, nós descobrimos, e houve um grande despertar para esse casal. Ficou explicado o suicídio do filho, ficou organizado na cabeça deles, inúmeras tragédias, e a dor diminuiu? Sim. O desespero diminuiu? Sim. Mas a gente pôde orientar sobre o tratamento dessa criança, sobre as histórias que eles viveram com o filho. Eles me contaram inúmeros detalhes deste filho. Quando criança, ele tinha vários movimentos suicidas, né? Criança que se machuca o tempo todo, que se jogava de ponte, de brinquedos. Ele tinha vários sinais suicidas, né? Já tinha, aos 12 anos, tomado medicamento da mãe, medicamento para depressão e tal, já tinha feito lavagem. Então, assim, ele trazia, né, e isso deixou mais confortáveis para esses pais, para reduzir a culpa, né, porque eles não sabiam nada disso. Então, nós fomos descobrindo para poder despertar. Então, esse trabalho de voltar lá na transgeracionalidade é para que a gente acorde, para que a gente desperte, para que a gente pare com as culpas ou para que a gente pare com os julgamentos, né? E esse casal, eles tinham se aprisionado como se eles fossem os culpados, né? Vergonha, um monte de coisa, porque o filho deles se joga lá dentro da propriedade lá do clã social deles e tal, né? Então ficou assim uma vida parada no meio do caminho, muito confusa, e eles tiveram uma superação, né? Quis trazer essa história para vocês, não foi fácil, tá, gente? Não é nada gostoso, nada tranquilo não, mas a gente conseguiu caminhar dentro da ancestralidade para buscar histórias antigas. O trabalho que fazemos da transgeracionalidade vai acontecer num tratamento, né? Então a gente vai descobrindo, a gente faz um trabalho de Sherlock Holmes, né? Vamos descobrindo junto com a pessoa que traz o drama, junto com o paciente, junto com o cliente. Então é um trabalho muito de parceria, né, entre o profissional e as pessoas que trazem suas dores, seus dramas. Então nós fizemos um trabalho que houve assim uma recuperação, até inclusive da questão do casamento deles, porque eles tinham cindido, né? Cindido com a morte aí do filho. Então quis trazer para vocês assim uma história muito difícil, muito dolorosa, mas que eles conseguiram, eles se abriram para isso, né? Para esse trabalho que é um trabalho profundo de tratamento, né? Então trazendo isso para que vocês tenham esse alerta, né? Todo suicídio, ele está trazendo histórias antigas, né? Então a gente fala que o suicídio, ele pode estar denunciando histórias no clã, né? E que a gente não tem informação, que a gente não sabe nada disso, né?